Olá, muito bom dia a todos. Aqui é o Flávio Crozara para mais um Minuto Econômico. Hoje é dia 13 de junho de 2022 e nós vamos falar um pouco sobre o que movimentou o mercado na semana passada e qual a nossa expectativa para essa semana. Uma semana mais curta por conta do feriado de Corpus Christi na quinta-feira, que muito provavelmente vai ter uma parcela importante da população que vai emendar o feriado também na sexta-feira e acaba reduzindo um pouco o volume das operações. Mas, de qualquer forma, no Brasil, nós temos a reunião do Copom, que acontece essa semana, e que pode trazer uma novidade em relação àquilo que o Roberto Campos Neto vinha prometendo. Já é um consenso de mercado que deve acontecer um aumento na taxa básica de juros de 0,5% para essa reunião de junho, e mais, talvez, um outro aumento de mais 0,5% ou dois aumentos de 0,25%. Ou seja, aquilo que Roberto Campos Neto falava, presidente do Banco Central do Brasil, falava de parar o aumento da taxa básica em 12,75%, parece que vai ficar furado e deve ficar mais perto de 13,75%. É claro que isso aí tem uma preocupação grande com a inflação e não é só uma inflação para o ano de 2022. A inflação no ano de 2022 ela está razoavelmente sendo controlada não só pela taxa básica, quanto também por algumas manobras que foram feitas pelo governo para poder tentar reduzir a carga tributária em relação a combustíveis e energia de um modo geral, que é o que está trazendo o maior impacto à inflação, e com isso segurar um pouco a inflação para 2022. Mas a grande preocupação é que todos esses benefícios criados, eles encerram no final do ano de 2022. Ou seja, a inflação para 2023, que já está prevista para poder ficar acima do teto da meta, deve ficar pior ainda do que aquilo que era previsto, trazendo o país para mais um ano acima do teto da meta, ou seja, estourando aquilo que era a previsão de inflação para o período. É claro que, nesse sentido, apesar da notícia ser ruim, de ter uma inflação maior do que o previsto, o Brasil saiu na frente. E por ter saído na frente, inclusive de outras grandes potências, ele acaba tendo a possibilidade de ter a inflação arrefecida antes que isso aconteça em outros países. E isso traz, obviamente, alguns benefícios, até mesmo em relação à credibilidade da operação no Brasil. O maior problema que acontece hoje da credibilidade no Brasil é em relação a risco fiscal. Esse risco ele é iminente e cada vez mais preocupante, principalmente devido ao pacote de bondades do governo, tendo ou não influência pela eleição, mas o pacote de bondades em relação à renúncia de IPI, renúncia fiscal de forma indireta para combustíveis, energia e telefonia e algumas outras coisas que foram colocadas nesse meio de caminho, que trazem um custo total para os cofres públicos de mais de 100 bilhões de reais. E é claro que isso aí vai ter que ser pago de alguma forma em algum momento. Em relação à Eletrobras, ao que tudo indica, a novela finalmente terminou. Como no Brasil até o passado é incerto, então pode ser que ainda aconteça alguma coisa, mas já foi batido o martelo para um preço de R$ 42 por ação, com uma influência importante das pessoas físicas via FGTS que fizeram uma adesão forte à Eletrobras, e alguns investidores internacionais, fazendo reserva de mais de 3 bilhões de reais de ações da Eletrobras. O mercado internacional está bastante confiante, não só no setor de energia elétrica, como no crescimento disso para o Brasil. E é claro que isso aí acaba trazendo um benefício indireto também. Na semana passada tivemos também a Cúpula das Américas, que trouxe um ar de reconciliação entre Brasil e Estados Unidos, principalmente depois de vários problemas que aconteceram em relação ao apoio do presidente brasileiro ao ex-presidente norte-americano em relação à sua reeleição, e que ficou uma situação um pouco complicada, mas ao que tudo indica, parece que está resolvido, ambos os presidentes trocando elogios um para o outro, e isso aí tudo de uma forma bastante pacífica e que tende a trazer benefícios para ambas as partes. Nos Estados Unidos, também tem reunião essa semana sobre a taxa básica dos Estados Unidos.
A definição de inflação do mês de maio, que saiu na sexta-feira da semana passada, de 1% de inflação, muito acima do esperado, a expectativa era de 0,6%, é bem provável que com essa inflação acima daquilo que era esperado, o Fed, o Banco Central norte-americano, venha tentar defender a moeda de forma mais veemente. Então é bem provável que a gente veja um aumento da taxa básica norte-americana superior aos 0,5% que já estava contratado anteriormente. Então é provável que a gente veja um aumento essa semana de algo em torno de 0,75% na taxa básica dos Estados Unidos, exatamente para poder tentar conter essa inflação que pode se tornar galopante e pode trazer outros custos, outros perigos importantes para os Estados Unidos. Só para poder ter uma ideia, a inflação nos Estados Unidos, e fortemente influenciada pela energia elétrica e petróleo, foi 34% de aumento em 12 meses, que só essa parte da economia teve de aumento, mas a inflação dos Estados Unidos nos últimos 12 meses foi de 8,6%, maior do que o pico que era previsto, de 8,5%, que é o pico da inflação, e a maior inflação dos últimos 40 anos. Lembrando que o pico da inflação é esperado para o mês de junho. Muito provavelmente, a gente vai ver ainda um aumento da inflação anual nos Estados Unidos ainda para o mês de junho. E isso aí, é claro, que pode interferir nessa reunião que a gente estava falando do FONC, que é a reunião de taxa básica nos Estados Unidos. Na Europa, também com o mesmo problema, porém lá o dilema é um pouco mais severo, devido a situações locais. O Banco Central Europeu tem total consciência de que precisa fazer um aumento de taxa básica urgente. Inicialmente falava de novembro, outubro, passou para setembro, passou para agosto e agora está falando de aumento de taxa básica na reunião de julho e uma previsão de 0,25% a 0,5% para essa reunião. O grande problema da Europa é principalmente Itália e Grécia. Se a taxa básica europeia continuar crescendo, ou seja, ela crescer no ritmo que é esperado pelo mercado, tem uma boa chance de Itália e Grécia virem a quebrar novamente. Então hoje é um dilema entre segura, protege a moeda ou mantém a estabilidade dos países que são aderentes ao grupo. E isso aí pode trazer ainda um pouco de conflito. Bom, por enquanto é isso. Força, sucesso e saúde para todos. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.